Muitos e muitos anos atrás, um grupo de pessoas decidiu fazer um filme sobre carros que corriam corridas ilegais e muitos anos depois esse filme se converteu numa saga de filmes de carros que vão até o espaço, desafiam todas as leis da gravidade, revivem personagens que já morreram, mas ainda assim é inegável que se converteu também em uma das maiores sagas de ação do cine, maior tanto no sentido de quantidade quanto no sentido de reconhecimento e valor no geral. Então é por isso que hoje nesse canal, toda a saga de Velozes e Furiosos, repito, toda. Essa é a história de Brian. Droga, é o Brian, um policial disfarçado designado para localizar uma gangue de assaltantes responsável pelo roubo desse caminhão que transportava mercadoria eletrônica. Brian inicia sua investigação na lanchonete de um careca chamado Dominique Toretto, e esse é o momento que, claro, aproveito para apresentar-lhes os nossos queridos personagens que irão nos acompanhar durante praticamente toda a saga. E esses são Dominique Toretto como protagonista, Mia como a irmã do protagonista, Vince como o melhor amigo do protagonista, Letty como a namorada do protagonista, que só tem 16 anos, deixo aí essa informação no ar, etc. Por enquanto só. De início, as coisas não vão muito bem pro Brian, porque ele fica afim da irmã do Toretto e o Vince já é afim da irmã do Toretto, então eles brigam e o Toretto é obrigado a intervir. Nessa mesma noite, o Brian acaba indo pra uma pista de corrida ilegal onde corre contra o mesmíssimo Toretto, uma corrida que treme tanto que eu não tenho provas, mas tampouco dúvidas que o cinegrafista sofria de Parkinson. Bom, apesar de não ganhar a corrida porque o carro quebrou, Brian acaba ganhando respeito, então quando a polícia chega acabando com tudo isso aí, ele acaba dando uma carona pro mesmíssimo Dom, uma carona no carro que tinha quebrado anteriormente, diga-se de passagem. E assim, meus queridos, surge uma verdadeira história de amor e amizade. Amor e amizade não, família. Minha família. Família e família. Minha família. Família. Sua família. Família. Família é família. Minha família. 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 Família é família. Da família. Querem saber por completo quantas vezes a palavra família foi mencionada em todos os filmes da saga Velozes e Furiosos até aqui? Eu fui vagabundo o suficiente pra contar, porém não te conto aqui, e sim em meu Instagram, em que publiquei um vídeo com a contagem, então siga-me no Instagram. Os vilões, entre aspas, desse filme são esses dois coreanos aí, Lance e Tran, líderes de uma gangue rival à gangue do Toretto. E depois de fazer um churrasco, passar um tempo e, claro, traçar a irmã do Toretto, Brian pensa: claro que a família do Toretto não são os ladrões são Lance e Tran, tenho certeza disso. Então, prendem o Tran. Porém, entretanto, todavia, sim, os ladrões são realmente a família Toretto. Sabendo que dessa vez o assalto vai dar errado porque os caminhoneiros estão armados e a polícia tá toda de olho, Brian O'Connor tenta impedir tudo isso. E enquanto isso, no assalto, tem carro voando pra lá, carro voando pra cá, o Vince ficou preso no caminhão, o caminhão tá metendo bala. E quem chega lá pra tentar ajudar é o mesmíssimo Brian, que troca sua cara com a desse dublê, e depois de uma cena impossível que só é possível porque estamos em Velozes e Furiosos, eles resgatam o Vince, onde pra chamar socorro de imediato, Brian O'Connor acaba revelando sua identidade pra todo mundo. Aqui é o agente Brian O'Connor. Eu tô numa emergência. No fim, depois de um tiroteio com os coreanos da outra gangue, onde o Vin Diesel acaba batendo o carro de uma forma catastrófica, onde deveria ter acontecido alguma coisa, mas não acontece nada com ele porque estamos em Velozes e Furiosos, o próprio Brian dá a chave do carro dele pro Toretto fugir da polícia, e assim seguimos para Velozes e Furiosos 2, mais veloz do que nunca. Aqui seguimos com a história de Brian. Droga, é o Brian. E depois dos acontecimentos do filme passado, não é mais policial e ganha a vida correndo corridas ilegais que são organizadas por esse cara chamado Tej. Clark, e onde está o Vin Diesel? Me pergunta você. Não sei, respondo eu. A coisa vai pra frente mesmo quando a polícia captura o Brian por ele ser considerado um traidor, e ao invés de deixar o cara preso por aí, eles dão a ele uma nova missão. Brian, tá vendo esse argentino chamado Carter Verone? Então, ele tá envolvido com dinheiro de tráfico. Pega ele que a gente tira tuas broncas da justiça. Clark, por que o Brian? Pergunta você. Porque o Brian entende de carros e o bandido tá procurando corredores de carros, respondo eu. A dupla do Brian nessa missão seria esse cara chamado Dan, e eu disse que seria porque na verdade não vai ser mais, afinal esse cara não entende de carros, e se você não entende de carros nessa saga, você não serve pra nada. Faz sentido. Faz muito sentido. Brian então acaba chamando pra fazer dupla com ele nessa missão Roman Pierce, seu amigo de infância que entende muito de carro, e como tá em prisão domiciliar devendo muita coisa à justiça, por que não chamar ele pra fazer essa missão em troca de livrar tudo isso, né? Ideia melhor não tem, tenho certeza. Quem também tá infiltrada na casa desse tal Verone é essa moça chamada Mônica, o novo par romântico do Brian. Onde está a Mia, me pergunta você? Já disse que não sei, respondo eu. O serviço que esse cara tem pros dois é o seguinte: ele quer
quer que os caras levem no carro o dinheiro roubado, quer que fujam rápido com o dinheiro. Porém, a cagada é que eles descobrem que fazendo ou não o serviço, o Verone tá planejando matar os dois em seguida de qualquer jeito. E a coisa é que depois de uma corrida frenética que evoluiu muito do filme passado pra esse, o Verone enrola toda a polícia que queria pegar ele com a mão na massa e decide fugir com o dinheiro numa lancha. Porém, entretanto, todavia, adivinha como os caras resolvem isso? Sim, de um jeito impossível que só é possível porque estamos em Velozes e Furiosos. Faz sentido. Faz muito sentido. É, isso aqui é cinema. Achou essa cena absurda? Esperem os próximos filmes que eu vou mostrar pra vocês o que é absurdo. No fim, então, o vilão é baleado pelo Brian, é preso pela polícia e, por fim, os nossos dois heróis agora não devem mais nada à justiça. Então, a coisa segue em Velozes e Furiosos 3, Desafio em Tóquio. Aqui seguimos a história de Sean, um adolescente de 30 anos, comedor de casadas que vive aí nessa escola com outros adolescentes de 30 anos e as coisas estavam indo até bem, porém, passam aí até mal quando esse cara diz: qual foi, maluco? Deixa minha namorada em paz. E aí, como eles resolvem essa confusão? Com a corrida, claro. O vencedor fica comigo. Não sei se isso é muita falta de amor próprio ou muita autoestima, mas tá feio, moça. Para com isso. A má notícia é que durante essa corrida, o carro dele capota e vai pra casa do caralho. E a má notícia, porque aqui só temos más notícias, é que todos são levados pra delegacia por causa de toda a bagunça que essa corrida causou. Sean, eu vou te mandar pro Japão, se fode aí. Clark, cadê o Brian? Me pergunta você. Não faço a menor ideia, te respondo eu. A vida desse cara no Japão é uma merda. Aliás, eu acho intancável o fato de terem a ideia de mandar esse cara pro Japão. Como é que é isso, pô? Ele nem falar japonês sabe. O que é que tá acontecendo aqui? A boa notícia é que na escola ele conhece Twink, um cara que apresenta pra ele o mundo das corridas japonesas ao som de tam 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 taram braram. E essa música é braba, hein? O problema é que o Sean não consegue ficar longe de uma casada, então se envolve com essa moça chamada Nila e, claro, o namorado dela, esse mafioso da Yakuza chamado DK, não gosta nada disso. E como eles resolvem isso? Claro, com a corrida. Acho que o mundo seria um lugar muito melhor se as coisas fossem resolvidas assim no mundo real, com corridas. O problema é que o Sean não tem carro, então aqui conhecemos Han, esse japonês que dá o carro pra ele. A cagada pra ele é que no Japão os caras não só correm, os caras fazem drift, derrapam o carro, e como ele não sabe fazer isso, acaba estragando todo o carro do Han. Por isso, o Sean a partir daqui passa a trabalhar pro japonês fazendo serviços como cobrar coisas e entregar coisas. E eu sei que não tem nada a ver, não queria falar nada, mas os pelos no pescoço do Sean me incomodam muito. O maior problema desse cara é que ele não consegue ficar longe de mulher casada, é difícil pra ele. Então em determinado momento ele leva uma surra do DK, a Nela por isso acaba terminando com ele e sinceramente essa trama é extremamente chata, com todo respeito. Tudo piora pra todo mundo quando conhecemos o tio do DK, um dos chefões da Yakuza que fala que tem alguém fazendo negócios sem a permissão dele. E esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que Han, que durante uma perseguição de carro morre, supostamente. O próximo que o DK quer matar agora é o Sean. Porém, entretanto, todavia, o Sean vai lá dentro da Yakuza, fala com o tio do DK e diz: tio do DK, eu sei que você já tá de saco cheio do seu sobrinho e de tudo isso, mas eu tenho um jeito de resolver a parada. E agora abram bem os ouvidos porque escuta só como ele quer resolver tudo. Uma corrida. Oi? Cara, eu não aguentei assistir isso sem rir, na moral. Bom, o tio então aceita e quem perder vai ser obrigado a sair da cidade. Não me perguntem por que isso tá acontecendo, porque eu não sei. Pra mim não faz o menor sentido. O que importa é que no final essa corrida realmente acontece, o vilão acaba perdendo e se quebrando todo. Por fim, o tio da Yakuza fala: parabéns, pode ir. E pra finalizar, ele ainda vai embora dando uma risadinha. Simplesmente intancável essa parada. Ah, e ainda no final, adivinha quem aparece dizendo que o Han era da família querendo ter uma corrida com o Sean? Aunque diga que sou um bandoleiro donde voy. Sim, o mesmíssimo Toretto. E assim a coisa segue em Velozes e Furiosos 4. Aqui seguimos a história de Toretto. Clark, cadê o Sean? Me pergunta você. Não sei, respondo eu. 5 anos depois de passar por todas aquelas coisas em Los Angeles, Toretto ainda segue roubando Optimus Primes na República Dominicana. Boa, Toretto. Fora a Letty, Toretto agora conta no seu grupo com Ted, Omar, Cara e Han. Ué,
É, craque, o Han não morreu? Bom, morreu, quer dizer, não morreu, mas aparentemente morreu e só tá vivo porque esse filme se passa antes do filme anterior. Como essa coisa de roubo escalonou pra um nível absurdo, Toretto e sua gangue decidem se separar porque a coisa tá ficando perigosa. Então Han vai pra Tóquio morrer no filme anterior, os outros vão pra algum lugar que eu nem sei nem quero saber, e a Letty vai com a Mia pra ficar segura de tudo. Em paralelo a tudo isso, essa também é a história de Brian O'Connor, nosso querido Brian que depois de trair a polícia no primeiro filme, ganhou uma promoção e agora faz parte do FBI. Faz sentido. Faz muito sentido. A coisa vai pra frente mesmo e as histórias se cruzam quando o Toretto recebe uma ligação da Mia dizendo que a Letty foi assassinada. Então ele volta aos Estados Unidos, vai investigar o local do acidente e começa a ter uns flashbacks de como tudo aconteceu, sendo que nem lá ele tava pra saber como aconteceu. E pra melhorar, na pista ele ainda acha esse componente químico, porque claro, o Toretto agora entende muito de química e pensa, eu sei de onde isso veio. O cara além de corredor virou agora uma mistura de Batman e Walter White. Ameaçando as pessoas aqui e ali, Dom Toretto acaba conseguindo um nome, Braga, um narcotraficante que adivinha só, o Brian também tá atrás. Esse traficante quer preencher uma vaga no seu time e pra isso adivinha só o que ele quer fazer. Claro, uma corrida pra escolher o melhor. Quem tá ajudando o Braga a recrutar os corredores é a Mulher Maravilha. E por fim, batendo no carro do Brian, Toretto vence. De qualquer forma, o Brian também entra pra equipe porque tomou o lugar de um cara que já tava na equipe. Assim, eles embarcam nessa missão que eu não lembro e não me importo qual é. E quando terminam, a gangue do Braga tenta matar o Toretto. Porém, entretanto, todavia, convenientemente, o Dom tinha colocado uma bomba pra explodir nesse carro que convenientemente explode exatamente no momento em que o cara ia atirar nele. Já pararam pra pensar que se os caras não quisessem matá-lo, o carro ia explodir mesmo assim? Bom, aqui a porradaria então começa. Dom Toretto leva um tiro, repito, um tiro e não sente nada, e a essa altura Toretto se converte em um ser mitológico, um imorrível, o careca mais assombroso de todos que é capaz de fazer tudo e derrotar todos. A cagada é que depois de fazer as pazes com todo mundo e as coisas parecerem bem, voltam a parecerem mal, porque o careca mexendo num celular de botão descobre que a Letty, antes de supostamente morrer, tava com o Brian. Ela tava sendo usada pra pegar o bandido, e a Letty que escolheu fazer tudo isso em troca de limparem o nome do Toretto na justiça. Creio firmemente que no mundo real as coisas não funcionam assim, mas tudo bem, quem sou eu pra julgar, né? A coisa é que mesmo assim os dois se juntam pra pegar o Braga, então a polícia se mete também nisso tudo e no meio da confusão o Toretto salva a vida da Mulher Maravilha, o que faz com que ela num pay-pum passe pro time deles, entregue o bandido, eles prendem o Braga, um narcotraficante multibilionário que convenientemente não tem vigia alguma nesse lugar, eles só entram e pronto, e depois de uma corrida de carros, porque isso aqui ainda é uma saga de carros onde o Toretto esquiva de tiros, o Toretto passa de um carro a outro em movimento, e o Brian e o Braga capotam o carro dessa forma violenta e não acontece nada com eles. Faz sentido. Toretto chega oportunamente atropelando esse cara, oportunamente no momento em que ele ia matar o Brian. Assim, oportunamente a polícia também chega quando a coisa já tá resolvida, prendem o Braga, mas o Toretto também, sentenciando ele a 25 anos de prisão. Ele chega a cumprir algum? Não, porque o mesmíssimo Brian, a mesmíssima Mia e outros integrantes da gangue do Careca vão lá pra resgatar o cara. E assim a coisa segue em Velozes e Furiosos 5. Bom, depois de resgatarem Toretto dessa forma, como sabia que Toretto não morreria com esse caminhão capotando? Essa é uma pergunta que jamais acharemos a resposta, entendido? Inclusive não foi só ele que não morreu, nenhum preso morreu. Como estão sendo caçados como loucos, nossos heróis decidem ir para um país que podem cometer crime, o país da bagunça, o mesmíssimo Brasil. Aqui eles se encontram com o mesmíssimo Vince. Lembram do Vince do primeiro filme? Se não lembra, volta o vídeo e presta mais atenção porque eu não vou explicar de novo, entendeu? Vince agora é casado e tem filhos, mas ainda assim continua sendo um bandido, então convida o pessoal pra roubar um trem e eles dizem, claro, por que não? Toretto então arranca fora um pedaço desse trem e depois de uma sequência em que eles puxam os carros lá de dentro, Brian pula de um trem em movimento, Toretto leva uma lapada com o pé de cabra e não sente nada, Brian bate com esse caminhão no trem mas sai dele antes que tudo exploda, pula de um trem em movimento pra um carro em movimento e por fim desse terrível penhasco... Faz muito sentido.
As coisas acabam terminando bem, claro, mas a cagada é que em seguida acabam sendo capturados por um empresário brasileiro chamado Hernan Reis. Alguém conhece algum BR com esse nome? Eu desconheço. Aliás, ao invés de chamarem um ator verdadeiramente brasileiro, os caras chamaram português. Cadê meu ouro, português? Obviamente, de qualquer forma, Dom e Brian acabam conseguindo escapar daí. Não tem jeito, os caras não morrem. Por azar, os nossos heróis acabaram levando a culpa por tudo o que aconteceu no trem. E aí os Estados Unidos decidem mandar ao Brasil o policial mais policial dentre todos os policiais, o mesmíssimo The Rock. Foi o que pensei. É exatamente isso que aconteceria se o The Rock subisse numa favela do Rio. Iam deixar ele passar só porque ele é careca e bombado. The Rock tá junto com essa policial brasileira chamada Helena. E depois de uma perseguição altamente frenética, os nossos heróis conseguem fugir. Então pensam em se separar. Porém, entretanto, todavia... Eu tô grávida. Sim, Mia está grávida, então todos se abraçam e ao invés de fugir decidem agora ter um último trabalho, roubar todo o dinheiro do tal Hernan. Para isso eles vão precisar de uma equipe, a equipe definitiva do Toretto, quer dizer, equipe não, família, e esses são... Ué, esse cara não tinha morrido? Aparentemente sim, mas pelo que parece esse filme também se passa antes do 3. Roman Pierce, Tej, como que nos filmes passados era só um cara que organizava corridas ilegais, mas agora é um mestre da computação. Isso que é evolução de personagem. Não faz sentido. A Mulher Maravilha, como aqui no filme anterior era só uma capanga, mas agora virou uma especialista em armas. Mais evolução de personagem. Não faz sentido. E esses dois outros que agora eu já esqueci o nome. E o mais legal desse filme é que eles não estão nem aí pra explicar nada. Os caras fazem o que fazem e a resposta que o roteiro sempre dá pra explicar as coisas é essa. A gente tinha uma vida antes disso. Bom, tô nem aí também, e a essa altura, se você continua na saga, você tem que estar disposto a aceitar tudo, e sinceramente, eu aceito, eu adoro essa doideira sem sentido, pelo menos até aqui. Todo o dinheiro do Hernan tá nesse cofre gigante guardado num batalhão da polícia militar, e adivinha só o que a gangue do Toretto faz? Abram bem os ouvidos e prestem bem atenção. Ah, pera, antes preciso te mostrar a cena em que o The Rock acha o Vin Diesel, mas o Vin Diesel mete essa. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. E cara, sei lá, eu adoro essa cena, eu já me entreguei pra essa saga, confesso. E ademais é muito legal imaginar que o The Rock é uns 20 centímetros mais alto que o Vin Diesel e o Vin Diesel provavelmente pra gravar essa cena teve que subir num tijolo. Enfim, o que importa é que em um momento o The Rock acha o Vin Diesel sozinho e assim finalmente acontece a luta dos dois carecas músculos mais bombados, mais másculos e mais carecas do cine. No fim, o Vin Diesel quase perde, mas vence e decide poupar a vida do The Rock, grande careca. Mas mesmo assim a casa cai, todos acabam sendo presos, porém, entretanto, todavia, BUM! Um dos capangas do Hernan deu uma bazucada no carro da polícia. Bazucada essa que mata um monte de gente, menos claro os personagens blindados pelo roteiro. Nessa confusão toda, quem se soltou foi a família Toretto e acabaram ajudando o The Rock. Então acabam juntos com os capangas do Hernan, mas Vince foi baleado e morre. A partir daqui o nosso querido The Rock para e pensa, pô, esse cara é um cara tão família e esse cara que morreu eu não conhecia me emocionou tanto que eu vou entrar pro time de vocês. Então agora sim, abram bem os olhos, os ouvidos e prestem bem atenção. The Rock quebra essa parede com o seu carro e Vin Diesel aproveita para prender o cofre nesse cabo de aço. Então eles simplesmente arrastam o cofre pelo meio da rua e simplesmente utilizam o cofre para destruir carros da polícia como se eles fossem papéis. A coisa é que por fim Hernan e seus capangas morrem, The Rock deixa Vin Diesel e Paul Walker irem, mas fala, o dinheiro fica, não abusem. Porém o dinheiro realmente ficou? Não. Porque oportunamente no meio de toda aquela bagunça os caras ainda conseguiram trocar um cofre por outro no meio da luz do dia com um monte de policiais por perto. E o The Rock quando vê o cofre vazio, o que é que ele faz? Claro, dá muita risada. Assim os nossos heróis terminam todos milionários, o titio Toretto deixa a parte do Vince pra esposa dele, Han passa a namorar a Mulher Maravilha, Toretto passa a
namorar a policial Helena, mas nos pós-créditos descobrimos que Letty está viva. Como? Isso é o que te conto agora em Velozes e Furiosos 6. Bom, aqui seguimos a história de Toretto, que tá muito feliz vivendo com a sua nova namorada Helena, quando de repente no Pay-Pum quem aparece é o mesmíssimo The Rock dizendo: Vin Diesel, sei que você já me traiu uma vez e sei que você não é confiável, mas confio mais em corredores ilegais do que em agentes do FBI. Que tal tu me ajudar a prender um criminoso novo chamado Shawn? Em troca eu limpo teu nome e o nome de toda a tua gangue da justiça. Sempre a mesma trama. Toretto primeiramente nega, mas depois de saber que a Letty tá com esse cara, aceita. Então a grande família se junta novamente e o alvo é esse tal de Shawn, um cara que tá fabricando um dispositivo capaz de acionar bombas, causar guerras, blá blá blá, só besteira. Ele é malvado e ponto. Em determinado momento, Toretto acaba achando a Letty, mas sim, Letty tem amnésia, a desculpa mais cocô e esfarrapada de todas. Pelo que parece, esse tal de Shawn era chefe do mesmíssimo Braga, o vilão do quarto filme que tá preso. Então o Paul Walker se infiltra na prisão e o Braga, sem mais nem menos, revela pra ele que o Shawn é muito foda, que foi o Shawn que supostamente tinha mandado matar a Letty, mas ao invés de morrer, ela só perdeu a memória e o Shawn pensou: bom, acho que é muito boa ideia deixar essa mulher que queria me matar trabalhando comigo. Sim, é isso mesmo que farei. Bom, na prisão esses caras ainda quase matam o Brian, mas não matam porque ele é veloz e furioso, então ainda consegue extrair do Braga que tem alguém infiltrado na missão, e esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que uma policial que tá trabalhando com o The Rock, mas para isso falta. Enfim, apesar de ter perdido a memória, a nossa querida Letty ainda adora corridas ilegais, então ela vai correr, o Vin Diesel aparece lá pra correr junto com ela e é impressionante como essa personagem da Michelle Rodrigues passa essa saga inteira com essa cara de cu. Depois dessa corrida, os dois param pra conversar e a Letty pensa: caramba, esse careca me conhece muito bem mesmo, então ele quase beija ela, mas ela vai embora. Crack, mas o Vin Diesel não namora com a Helena? Sim, mas que se for da Helena. Quando a Letty vai embora, quem aparece é o Shawn, que fala que eles são quase iguais, mas não iguais porque primeiro, ele tem cabelo e segundo, diferente dele que não se importa com ninguém, o Toretto se importa com a família. A coisa vai pra frente mesmo quando a loucuragem no trânsito começa, e aqui temos diversas cenas impossíveis que só é possível porque estamos em Velozes e Furiosos, e dentre todas essas cenas destaco essa. Oi? Vin Diesel simplesmente amorteceu a queda da Letty de uma altura absurda com um carro, como se carros fossem como colchões que amortecessem quedas. Depois dessa loucura toda, Shawn é preso e a Letty acaba regressando à família. Bem-vinda de volta, Letty, agora tira essa cara de cu. A cagada é que o Shawn está sempre um passo à frente, então enquanto tava rolando tudo isso, ele mandou sequestrarem a Mia, Helena e o bebê do Paul Walker. Então, em troca de deixar a família Toretto em paz, eles libertam o Shawn, a infiltrada dele vai embora junto com ele e agora sim, 3, 2, 1. Shawn manda matar a família Toretto, mas todos agora já estão seguros. Então quando o Shawn vai fugir num avião, os Torettos chegam velozes e furiosos em seus carros. Aqui temos cenas como a família Toretto invadindo um avião com carros e atropelando todo mundo, The Rock pulando de um carro em movimento para um avião em movimento, Toretto dando simplesmente uma cabeçada nesse cara, Toretto levantando esse cara pro The Rock dar um soco nele, e esses caras pendurando esses carros no avião pro avião não voar, a Mulher Maravilha pulando no ar e se sacrificando pra matar esse cara que ia matar o Han, adeus Diana. O avião pegando fogo e o Toretto saindo de lá com o carro como se nada, o carro do Toretto capotando e ele saindo vivo como se nada, e por fim, Toretto saindo dessas chamas como se nada. Faz muito sentido. No final, os malvados perdem, os bonzinhos vencem, os nossos queridos bandoleiros conseguem ficar sem crime algum nas costas, fazendo um churrasco na mesmíssima casa do primeiro filme. A lei americana aqui é uma piada. E a Helena, craque? Bom, que se for da Helena porque o Toretto prefere ficar com a Letty. Adeus, Helena. Sempre te lembraremos por nos presentear com a frase. Não faz sentido. Na cena pós-créditos ainda vemos o Han morrer em Tóquio. Ué, de novo, craque? Não, ele aparentemente, repito, aparentemente morreu no terceiro filme, que pelo que parece se passou depois do sexto. E quem o matou? O mesmíssimo Jason Statham. E por quê? Isso te conto agora em Velozes e Furiosos 7. Bom, Jason Statham é irmão do mesmíssimo Shawn, que não morreu, porque aqui ninguém morre, mas ficou todo lascado e por isso seu irmão quer vingança. Como sabemos, primeiro ele mata o Han em Tóquio, depois vai matar The Rock e Helena plantando uma bomba aí, fazendo com que eles caiam de 1 milhão de andares em cima de um carro, mas claro, por sorte, como vimos na cena em que o Vin Diesel amortece a queda da Letty com o carro no filme anterior, os carros aqui são como colchões, então ninguém morre. E depois ainda deixa uma bomba na casa do Toretto, onde claro, ninguém também morre. A coisa é que depois de tudo isso, a gangue se reúne de novo, e quando o Vin Diesel acha o Jason...
onde, claro, nenhum saiu nem arranhado dessa batida. A conversa dos dois é interrompida quando aparece essa equipe de policiais liderada por esse cara chamado Senhor Ninguém. Um cara que fala que ajuda o Dom a achar o Jason, coisa que não faz o menor sentido porque o Jason vive indo atrás do Toretto o tempo todo. Se o Dom ajudar ele a resgatar um dispositivo chamado Olho de Deus, capaz de localizar qualquer pessoa em qualquer lugar, e a hacker que programou esse dispositivo, uma mulher que tá presa lá na casa do caralho. É impressionante como esse cara, que é um chefão do governo e tem todo esse arsenal de homens ao seu dispor, prefere chamar Toretto e sua turma pra fazer essa parada. Ademais, é impressionante também como, ao invés desse filme focar em uma só trama, quero dizer, na do Jason Statham querendo matar a família Toretto, coisa que é muito interessante porque o Statham é um ator que manda bem pra caramba em cena de ação, eles metem essa caca de trama no meio disso tudo. Pra resgatar a hacker, adivinha só como eles decidem invadir uma base secreta. Oi? Depois, pra resgatar a tal hacker, o Toretto se esquiva de um monte de tiros, ele sai engatando um carro no outro como se isso fosse uma mistura de Transformers e Power Rangers. Lançam arpões nesse ônibus arrancando um pedaço dele fora. Paul Walker pula desse carro em movimento pro ônibus em movimento, pega a hacker e pula com ela de volta desse ônibus em movimento pra um carro em movimento. E agora prestem bem atenção, repito, prestem bem atenção, porque Paul Walker tá caindo de um penhasco dentro do ônibus e adivinha só o que ele faz. Oi? E calma que ainda tem mais, porque em um momento o Toretto fica encurralado e pra fugir ele cria uma cortina de fumaça fazendo drift com o carro, pula de um precipício, impressionantemente não é atingido por nenhum tiro e depois de capotar o carro dessa ladeira, nem ele nem a hacker sofrem nenhum arranhão. Impressionante! Não faz sentido. Depois de salvar a hacker, falta agora só o dispositivo. Então os nossos heróis vão até Abu Dhabi, fala com esse cara que parece que sabe onde tá a parada e o cara nos regala uma frase que usarei muito agora ao decorrer do vídeo. Impossível. Obrigado pela palavra, amigo, mas saiba que nada é impossível pra família Toretto, porque os nossos heróis invadem esse prédio e agora sim prestem bem atenção, repito, prestem bem atenção, porque os Torettos pegam esse carro que obviamente tá com o dispositivo e saem daí da forma mais possível. Impossível. Sim, e não só uma, ele faz isso 2 vezes. Com esses problemas agora resolvidos, a hacker pega o dispositivo e encontra o Jason. Então Toretto, Brian e um monte de outros policiais vão atrás dele e o cara mete essa. É só isso? É só o que eu mereço? E sinceramente, até agora, repito, para mim, esse vilão foi o melhor da saga. E claro, o ator que interpreta ele também contribui muito pra isso. A coisa é que depois de uma cena de ação frenética e totalmente exagerada em que os vilões que estavam com a hacker presa ajudam o Jason a lutar contra os Torettos, Toretto e Jason batem frente a frente um no carro do outro, onde nenhum dos dois saem de novo sem nenhum arranhão e por fim, mano a mano, eles decidem ter a super batalha final. E por fim, adivinha como o Toretto vence esse cara? Sim, com uma pisada que destrói o chão. Impossível. Depois o The Rock ainda aparece pra ajudar. Quem tem que vencer, vence. E quem tem que perder, perde. Porém, entretanto, todavia, Dominique Toretto morre. Aí quando ele morre, a Letty recupera todas as memórias. E quando ela recupera, ele acaba revivendo. Boa, Dom, você é foda. Bom, no final, o Statham acaba sendo preso. Porque sim, ninguém aqui morre. E aparentemente, com todos na praia, as coisas terminaram muito bem. Porém, entretanto, todavia, a má notícia é que durante as gravações desse filme, Paul Walker faleceu em um acidente de carro. Então, ao som de See You Again, Toretto diz que nunca é um adeus e eles têm juntos uma última corrida. Adeus, Paul Walker. Sempre te lembraremos por Velozes e Furiosos. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
E assim, com esse clima extremamente triste, seguimos para Velozes e Furiosos 8. Aqui seguimos a história de Toretto, que tá por aí veloz e furioso fazendo corridas de ré em carros pegando fogo como se nada, quando de repente recebe uma ligação do The Rock que diz: Toretto, tem alguém querendo destruir o mundo, e eu sei que tu não é policial nem nada, mas me ajuda com essa coisa. Os Torettos então se reúnem e começam a salvar o mundo, porém entretanto todavia no meio dessa missão que inclusive tem uma intancável bola na rua destruindo carros, Toretto bate no carro do The Rock e trai a equipe saindo daí com essa arma de destruição em massa. Crack, por que o careca fez isso? Porque Toretto agora trabalha pra vilã desse filme, Cypher, a mesmíssima Charlize Theron, que possui uma equipe de gente gigante capacitada, mas decidiu contratar o Toretto pra fazer as coisas por ela. E porque ele aceitou? É porque ninguém resiste a Charlize como mostra esse beijo entre os dois? Não. É porque a Cypher capturou a Helena e adivinha mais quem? Torettinho. Sim, Toretto teve um bebê com a policial Helena nos tempos em que a Letty tava sem memória e agora tá sendo obrigado a trabalhar pra Charlize em troca da vida dos dois. E duas coisas. Prestem bem atenção nesse bebê. Ele é branco. Gravem bem essa informação. E 2, a vilã desse filme até agora, para mim, é a pior da franquia. Uma pena, porque ela é interpretada pela Charlize Theron, que não a salva porque é uma personagem clichê, cafona, sem personalidade, enfim, nem a atriz salva, para mim, claro. Bom, como o The Rock não concluiu a missão, ele acaba sendo preso, sim, só por isso. Então lá encontra o Jason Statham, e como nesse filme todo bandido se torna herói porque são mais capacitados que os verdadeiros heróis, o senhor ninguém tira os dois da prisão e agora a missão deles é encontrar o Toretto. Como tudo isso tá difícil pra caramba, em determinado momento os Torettos falam: Brian saberia o que fazer, porém decide não chamar o Brian porque prometeram que não iam mais encher o saco do cara com essas besteiras de salvar o mundo. Que bobagem isso. Em determinado momento, com a ajuda dessa máquina que hackeia carros, sim, uma máquina que hackeia carros, Charlize Theron imobiliza esse cara importante que tem alguma coisa que ela quer e o incrível Toretto sobe mais um nível de habilidades impossíveis na saga Velozes e Furiosos. Oi? Sim, parece fake news, mas é Velozes e Furiosos. Então Toretto consegue essa mala que a vilã queria, os Torettos aparecem lá pra tentar impedir que ele escape, mas o abominável Toretto é implacável. Então depois de uma cena em que ele mata o Jason, adeus Jason, sempre te lembraremos por carga explosiva. Dominique Imortal, máquina de matar Toretto, escapa com a mala. O que tem nessa mala, craque? Alguma coisa de dominar o mundo, isso realmente importa? A cagada é que pelo Dom ter hesitado em um momento da fuga, por ele não ter matado a Letty quando teve a chance de matar, Charlize Theron, essa vilã clichê e cruel, decide dar uma punição nele. E assim, Helena morre. Adeus, Helena. Sempre te lembraremos pela frase: Não faz sentido. tenho certeza que só não decidiram matar o moleque porque ele é imorrível que nem o pai. Em determinado momento, os Torettos acabam indo até a Rússia pra parar o Toretto. Enquanto isso, o Toretto sozinho com seu carro tá simplesmente invadindo a base militar russa. O cara é foda. A coisa é que durante essa guerra toda, Jason Statham e seu irmão... Ué, craque, o Jason não tava morto? Não, Toretto forjou a morte dele porque o plano era esse. Então ele e seu irmão resgatam o bebê Toretto e o bandoleiro agora está livre pra matar todo mundo. Vai lá, Toretto. Assim, depois de uma guerra absurda onde acontecem várias coisas absurdas como gente esquivando de mísseis com carros, gente segurando tiros com uma porta de carro, Jason Statham descendo o cacete em todo mundo segurando um bebê, The Rock desviando o míssil com as mãos. Sim, ele realmente faz isso. Toretto saindo com o carro capotando em chama de dentro do fogo como se nada. E por fim, todos os Torettos ajudando o Toretto a não se queimar colocando carros na frente dele. Impossível. É inacreditável. Assim, no final, a vilã escapa no paraquedas, mas os malvados perdem, os bonzinhos vencem, todos rirem, ha. E Toretto dá ao seu filho o nome de... Pessoal, conheçam o Brian. Bem-vindo, Brian, bebê imortal. E assim a coisa segue em Velozes e Furiosos 9. Aqui seguimos a história de Toretto, que tá de boa com sua família quando num peipum recebe esse vídeo do senhor ninguém pedindo socorro, porque ele pediria ajuda a Vin Diesel e sua turma, sendo um dos líderes com mais patente no governo. Se pergunta você? Bom, creio que a essa altura ninguém mais questiona alguma coisa assim nessa saga, respondo eu. Toretto então deixa o seu filho sozinho, reúne os Torettos, invade a base militar de onde saiu o vídeo do senhor ninguém
ninguém depois de uma cena em que eles desviam de balas. Passam por um campo minado que não explode neles, mas explode nos mesmos caras que colocaram o campo minado. O Vin Diesel amortece novamente a queda da LED com a porra de um carro. Passam com o carro por uma ponte caindo como se nada e vão de um lado pro outro da ponte pendurados como se fossem o Homem-Aranha. Faz sentido. Eles não pegam o dispositivo que foram pegar aí, porque quem pega deles é o mesmíssimo John Cena, que é nada mais, nada menos, nada mais que irmão do Vin Diesel. Sim, o cara mais família do mundo não revelou que tinha um irmão durante os outros 8 filmes da saga. O irmão do Dom tem preso nessa caixa de vidro a mesmíssima Charlize, e o que ele quer é a outra metade dessa parada pra fazer alguma coisa como destruir, conquistar o mundo ou algo assim, essas coisas simples de sempre. A treta que o Dom tem com o irmão é que no passado o John Cena matou o próprio pai, mas foi realmente isso que aconteceu? Te conto daqui a pouco. Porque antes os irmãos Toretto entram em uma briga onde o Cena bate a cabeça do Vin Diesel na parede e ele sente? Não, a parede sente, porque ela quebra. Então a briga continua e eles vão pra rua, ficam pulando de carro em carro como se nada, ativam o imã capaz de puxar um carro e só o carro do vilão, porque tem outros vários carros na rua que não são puxados. E por fim prendem o Cena onde temos a maior, não só uma, duas das maiores revelações de todas as revelações do mundo. Número 1. Han está vivo. Oi? Sim, ninguém morre nessa porra. Então o que rolou foi que ele forjou a própria morte e ficou trabalhando escondido pro senhor ninguém enquanto cuidava dessa japonesa, ensinando ela a se manter viva, já que todo mundo quer matar essa menina porque o DNA dela é o único que pode ativar aquela merda lá de destruir o mundo que todo mundo tá atrás. Uma história terrível pra reviver um personagem que já morreu. Mas a essa altura, nada mais vindo daqui me abala. Depois disso, os malvados chegam pra libertar o John e temos a segunda maior revelação de todas as revelações. O pai dos Torettos pediu pra morrer porque tava devendo muito e quis entregar a corrida que morreu disputando. Ele me fez prometer que você nunca saberia. Faz sentido. Sim, faz muito sentido e não precisa se sentir mal, Toretto. Ninguém aqui morre. Em Velozes e Furiosos 11, seu pai aparece vivo dizendo que só forjou a própria morte também. A coisa é que depois de uma cena de ação em que o Toretto demonstra ser o careca mais forte da história do mundo, sim, aqui ele sozinho luta e vence uns 20 homens. Impossível. Puxa esse teto de concreto puxando essas correntes, cai dessa altura de 1 milhão de metros. Impossível. E por fim ainda é salvo pela LED que brota aí nessa água do nada. Filme vagabundo, cara. E quer ver ele ficar mais vagabundo ainda? Os Velozes e Furiosos vão pro espaço. Acha que eu tô brincando? Não, não tô. Eles precisam desativar um satélite, porém só podem fazer isso manualmente. Adivinha só como fazem? Impossível. É isso e você que se foda. Depois temos uma cena em que esse careca bate a cabeça nessa placa e não acontece nada. Uma cena em que o Toretto usa um carro pra amortecer a queda do irmão. Uma cena em que o caminhão que ele tá toma um tiro de míssil, mas ele pula de lá com tudo em movimento antes que tudo exploda. E por fim os irmãos fazem as pazes, os bonzinhos vencem, os malvados perdem, todos comemoram com o churrasco no final em que o mesmíssimo Brian também vai. Não o ator, mas aparece o carro dele chegando no churrasco. E que falta faz o Paul Walker nessa saga, hein? Bom, assim seguimos para Velozes e Furiosos 10. Mas antes quero pedir pra você que chegou até aqui, no mínimo, repito, no mínimo, deixar um gostei e um comentário dizendo pelo menos bom vídeo, craque, uma seguida no Instagram, etc, etc. É isso que vamos fazer. E agora sim, seguimos para Velozes e Furiosos 10. Aqui seguimos a história de Toretto, que tá de boa ensinando seu filho menor de idade que mudou de cor de um filme pro outro a andar de carro, quando de repente aparece à noite na porta dele a mesmíssima Charlize Theron, que diz que foi atacada por um maluco que era pior que o diabo, e esse maluco tá atrás também do Dominic Toretto, ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou algo assim, não sei como é essa frase. Apesar de ser só uma hacker e ademais ser mulher que biologicamente tem menos força que homem, ela consegue deitar na porrada um monte de capangas e fugir. Então apesar dela ter matado a mãe do filho do Toretto, ele deixa ela viva, escuta a mulher e agora sim, vamos pra explicação do vilão. Para isso precisamos voltar ao quinto filme, Velozes e Furiosos Operação Rio, onde o vilão era o tal do empresário corrupto Reis e agora o filho dele, Jason Momoa, Aquaman, quer vingança pelo que os Velozes e Furiosos fizeram com o pai dele. Diga-se de passagem, achei o Aquaman um vilão muitíssimo
muitíssimo divertido. A primeira coisa que ele faz é colocar essa bomba em formato de bola no caminhão dos Velozes e Furiosos na cidade de Roma. Então a bola está destruindo tudo pela cidade e Toretto literalmente, repito, literalmente empurrando a bola com o carro dele como se isso fosse Rocket League. Consegue jogar a bola que destrói o carro de todo mundo só de encostar, menos claro, o dele nesse rio. E olha como ele faz isso. Impossível. De qualquer forma, por causa dessa bomba que parece uma bomba nuclear, os Velozes e Furiosos acabam levando a culpa, novamente viram as pessoas mais procuradas do mundo e o principal responsável pela operação de capturar os Torettos é esse cara. Como o Torettinho Camaleão também tá em perigo, coitado desse moleque, imagina o quanto o Toretto vai precisar gastar com terapia. Quem fica responsável pela segurança dele é o mesmíssimo John Cena. E aqui a coisa vai pra frente mesmo quando o Dom encontra o Aquaman e adivinha qual é a primeira coisa que decidem fazer? Uma corrida. Faz sentido. Por ter sabotado o carro dos outros participantes, quem vence a corrida é o Aquaman. Corrida essa que não dá exatamente nada. E aqui a coisa vai pra frente mesmo, quando o Toretto vai preso, o camburão que ele tá é atingido por um míssil do Aquaman, Toretto sai de lá sem nenhum arranhão e o agente que tinha capturado ele diz: Toretto, toma aqui essa arma pra tu se defender. Toretto é esse seu jeito de conquistar policiais que estão lá pra prender, o típico do nosso grande careca Toretto. Aqui Toretto vira um carro só com um braço, sai atirando nos outros em campo aberto e não leva um tiro, mas a cagada é que Jason Momoa tem como refém a irmã da mesmíssima Helena. Mas aqui adivinha quem chega pra ajudar o Toretto? A Capitã Marvel, que na trama é filha do Senhor Ninguém. Aqui é filho de não sei quem, irmão de não sei quem, pai de não sei quem. Velozes e Furiosos com essa coisa de família tem pano pra manga pra virar uma franquia maior que o CM. Bom, Aquaman então dá uma lambida na cara da irmã da Helena, um chutinho na bunda dela e liberta a mulher. Então o Toretto vai pra cima dele, dá uns socos na cara do Aquaman, mas ele ri porque acha isso muito engraçado. E ele ri porque já tem tudo arquitetado, tem uma carta na manga. Esse cara que chega nesse helicóptero e sai atirando em todo mundo. Assim, quando ele tem a chance de matar o Vin Diesel, ele não mata porque isso seria fácil demais. Ele quer fazer o Vin Diesel sofrer, quer matar o Torettinho. Então vai atrás do moleque, puxa ele do carro do John Cena pro carro dele, tudo isso em movimento, e pra abrir caminho, se sacrificando pra salvar o sobrinho, John Cena morre. Adeus, John Cena, sempre te lembraremos pelo WWE por pacificador. Toretto então continua indo atrás do Aquaman, mesmo tendo o carro preso por 2 helicópteros, consegue fazer com que o seu carro tenha mais força que os 2 helicópteros, gira a carcaça dos helicópteros, fazendo com que eles batam no carro do Aquaman, enquanto os 2 carros giram na alta velocidade da luz, Torettinho dá um salto do carro do Aquaman pro carro do Vin Diesel. Eu falei que esse moleque era o mais novo imortal? A cagada é que Toretto vai ter que enfrentar agora 2 Optimus Primes, um vindo de um lado e outro vindo do outro. Então os 2 vão em direção do carro dele em uma represa e pra piorar, a equipe Toretto chega e é atingida por um míssil que foi mandado pelo próprio agente que tava querendo pegar o Vin Diesel. Ou seja, essa agente na verdade fingiu que ficou do lado do Vin Diesel, mas na verdade esteve sempre ao lado do Aquaman. Obviamente as pessoas do avião parece que morreram, mas obviamente não morreram porque ainda tem um filme. Isso aqui é Velozes e Furiosos, a saga do impossível. E pra provar essa frase anterior, sabe o que o Vin Diesel faz quando 2 Optimus chegam perto dele? Impossível. Apesar de impossivelmente ainda saírem vivos, a cagada é que o Aquaman encheu essa represa de bombas, então sobreviverá Toretto e Torettinho a essas bombas? Isso é o que veremos no ano que vem nos cinemas e também nesse canal em Velozes e Furiosos 11. O que podemos ver agora é que a Letty aparece saindo de uma prisão com a Charlize Theron, que a Mulher Maravilha ainda está viva? É impossível isso, fala você. Não, você sabe que nessa saga nada é, falo eu. E que por fim, na cena pós-créditos ainda aparece o mesmíssimo The Rock, que disse que não queria mais saber dessa saga porque teve problemas nos bastidores com o Vin Diesel, mas pelo que parece já se resolveram. Bem-vindo de volta a essa grande família The Rock. E essa foi toda a saga Velozes e Furiosos. Querem saber quantas vezes a palavra família foi dita aqui? Já sabe, siga-me no Insta. Creio que não vou precisar pedir pra vocês deixarem um gostei, um comentário, e se ainda não é inscrito, bem-vindo à família. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?